Olá, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso módulo de comunicação oral escrita, em nossa aula de hoje nós vamos falar sobre oralidade e desobstrução da fala. Nossa, o que é isso? O que significa isso? A gente vai entender um pouquinho o que é isso. Quando a gente fala para as pessoas, quando precisamos nos comunicar, a gente se depara muitas vezes com a questão de não conseguir pronunciar as palavras de forma correta. Não conseguir falar de forma que o outro, que o nosso receptor, entenda o que você está falando. Então, quando você fala de oralidade, quando você coloca aí desobstrução da fala, é justamente isso. Como que eu posso falar de forma com que o meu receptor entenda claramente o que eu estou falando? Então, começa pelo seguinte, oralidade. Ou seja, nós vamos falar não da escrita, a gente já falou sobre escrita. Agora nós estamos falando sobre oralidade. Como você fala com o outro, como você articula as palavras para conversar com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas do seu dia a dia, como você articula as palavras ao telefone, como você articula as palavras cantando, né? Tudo isso é olhado, né? O receptor presta atenção nisso. Você se recorda que o tom de voz que você usa durante a comunicação é um dos elementos que mais chama a atenção do receptor? Chama mais atenção do que o conteúdo da mensagem. O conteúdo transmitido, ele chama atenção, mas a voz é um dos fatores mais importantes. Ele chama mais atenção do que propriamente o que foi dito. Então, olha bem, se o meu receptor não vai prestar tanta atenção ao conteúdo da minha fala, que dirá se ele não entender o que eu articulei, o que eu falei. Por isso que é extremamente importante que a gente trabalhe essa questão. Se você tem dificuldade para pronunciar palavras, para falar, para desenvolver um texto na oralidade, nós temos que trabalhar essa questão. E como você vai fazer isso? É isso que nós veremos na aula de hoje. Então, para começar, nós vamos entender o que é oralidade. Então, quando se fala em variações linguísticas, a gente viu linguagem verbal, linguagem não verbal. E aí nós vimos também, dentro disso, que você tem a linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, essa informal, que você fala com amigo, que você fala com as pessoas com quem você tem mais afinidade. São as gírias, são as expressões do dia a dia, essa não preocupação com as regras gramaticais, diferente do que ocorre na escrita. A escrita, no geral, você tem uma preocupação muito maior com as regras, com a norma culta. É claro que nem todo texto que eu for escrever, ele tem que ser totalmente formal. Um bilhete não precisa. Uma carta pessoal, eu posso usar informalidade. Redes sociais já abriram espaço para que a gente use essas linguagens do dia a dia, mais tranquilas, mais suaves, sem essa forçação de estar politicamente correto à escrita. Né? Na linguagem oral, não foge disso. Na linguagem oral também tem a questão a linguagem formal e a informal na hora que você se comunica com as pessoas. E aí você tem sempre que olhar o ambiente onde você está inserido para saber que linguagem que é mais adequada. A minha oralidade nas minhas interações sociais com os amigos normalmente não é a mesma oralidade, não é o que se espera da interação social no trabalho. Por que isso é diferente? Porque lá no trabalho é um ambiente mais fechado, é um ambiente formal e espera-se que eu fale de uma forma mais formal, de uma forma com que todos consigam entender o que eu estou falando. E para isso entra justamente o quê? Se eu preciso falar com as pessoas, se eu preciso falar em público, se eu preciso explicar alguma coisa, eu tenho que usar as ferramentas adequadas para isso. Então, a oratória é uma dessas ferramentas. É a arte de falar em público. É quando eu vou aprender técnicas que me ajudem a falar de forma desenvolta, que eu possa falar e as pessoas compreenderem o que eu estou passando, o que eu estou explicando.
Só que, para chegar nesse nível de oratória, olha bem, nós não estamos falando só de oralidade. Oralidade é o falar, simplesmente por falar. A oratória é mais que isso. É quando você desenvolve o seu lado, onde você pode falar com o outro. Não só com uma pessoa, mas com um grupo de pessoas. Eu estou ali apresentando o meu trabalho, então eu tenho uma plateia me ouvindo. Então eu estou falando para um público. E aí, como que eu estou falando? E isso não é uma coisa que todas as pessoas conseguem fazer simplesmente assim com uma facilidade tremenda. Tem pessoas que precisam treinar. Treinar muito. E até aquele um que tem facilidade, que não é tão tímido, né, que não sofre com essa questão, porque não é só o falar. Também existe nesse contexto o fato de que você está em meio a um grupo de pessoas que estão avaliando a sua postura, a sua vestimenta, o tom da sua voz e o conteúdo que você está passando. Então você está ali sendo julgado o tempo inteiro. Então são vários e vários olhos voltados para você. E aí nesse momento entra o quê? O nervosismo, a ansiedade, né? Aquela perspectiva e aquele medo de não conseguir dar conta, de não conseguir se expressar adequadamente, de não conseguir passar o recado. Então a ansiedade é muito grande. O medo, até mesmo o desespero. Tem pessoas que têm pavor de falar em público. Elas não conseguem fazer isso, elas literalmente travam. Então nem todas as pessoas nasceram com o dom da eloquência. Mas a gente aprende, né? A oratória pode ser treinada. E assim eu melhoro cada vez mais a minha comunicação. Porque quando eu aprendo a me comunicar, quando eu aprendo a falar com o outro de forma clara, eu estou melhorando a minha comunicação. Tá? Nós já nos comunicamos. A questão é, a sua comunicação oral, ela é nítida, ela é clara ou ela apresenta ruído? Lembra do ruído na comunicação? Muitas vezes o ruído na comunicação pode ser algo causado pela sua voz. Você fala e as pessoas não estão ouvindo o que você falou. Ou às vezes você fala de baixo demais, ou o volume está muito baixo. Ou às vezes você fala alto demais e rápido demais e as pessoas não conseguem compreender o que você está falando. Tudo isso tem uma relação nesse momento que você precisa falar. Então, a timidez, a falta de oratória, problemas de dicção, né, na ausência ali de palavras que você não consegue pronunciar adequadamente, tudo isso pode atrapalhar. Então, a dicção é um dos fatores que a gente vai trabalhar agora. Como que eu faço para entender esse contexto de dicção? O que é a dicção, afinal de contas? Né? Então, a dicção ela é definida como o som das palavras, das sílabas e das letras. E é ela que vai fazer com que você consiga falar todas as palavras de forma a ser perfeitamente entendido. Então, é pronunciar todas as palavras. Então, a maneira como eu articulo as palavras influencia, obviamente, diretamente o quê? No entendimento da mensagem que eu estou passando. Então, se eu falei, mas a pessoa do outro lado não conseguiu acompanhar o que eu disse, ela não conseguiu ouvir uma palavra, não conseguiu compreender algum som, achou que você havia dito tal coisa e você disse outra, então ela vai ter muito problema em entender a mensagem como um todo. Quando nós falamos em ruído na comunicação, e um dos exemplos que eu dei para vocês é quando você fala alguma coisa para alguém, a pessoa não entende, e aí, portanto, ela não consegue o quê? Dar um feedback adequado ao que você falou. Então, se você diz para ela, abra a janela, e ela não foi abrir a janela, porque ela não entendeu o que você pediu, então houve um ruído na comunicação. Então, qual foi o ruído que aconteceu? Ah, foi o barulho. Na hora que eu falei muito rápido, ou eu falei muito baixo, e a pessoa não conseguiu ouvir quando eu disse, abra a janela. Por favor, empreste-me um lápis. Você está falando para a pessoa ao seu lado. E aí ela fica olhando para você. Por que ela está fazendo Por que ela está fazendo isso? Porque ela não conseguiu ouvir. Ou se ouviu, estava tão baixinho que ela não conseguiu compreender o que você disse. Então a gente precisa sempre trabalhar o contexto de quê?
de melhorar a nossa dicção. E para isso, nós vamos ver 5 dicas para melhorar a nossa dicção. Tá? Como que eu vou fazer para que eu consiga pronunciar de forma melhor as palavras? Lembrando que, muitas vezes, a insegurança do orador, ela se dá não à dificuldade em pronunciar as palavras, ela se dá ao fato do orador ser alguém muito tímido, muito retraído, alguém que tem pavor de falar para os outros, e aí ela vai se atrapalhar ao pronunciar as palavras, não porque ela não saiba falar, ela sabe, mas ela se atrapalha porque ela não consegue pronunciar as palavras e explicar o que ela precisa explicar de tanto nervoso. Ela está tão ansiosa, está tão nervosa que ela não consegue falar. Ela sabe tudo que ela tem que colocar. Ela conhece, ela domina o assunto. Porém, naquele momento e naquela situação, ela não consegue lidar com isso. Ela não consegue lidar com o público, ela não consegue lidar com as pessoas olhando para ela na hora que ela está falando. Então, aí sim, você tem que trabalhar não só a dicção, você tem que trabalhar também o seu emocional. Porque o seu emocional está diretamente ligado à sua apresentação. Se eu preciso me apresentar em público, eu preciso saber falar com esse público de forma tranquila, de forma calma, de forma espontânea. O espontâneo entre aspas, tá? Porque você não vai chegar e explicar alguma coisa para alguém, dar uma palestra, sem você conhecer previamente o conteúdo. Você precisa conhecer, você precisa se preparar. Tá? Essa questão de discurso de improviso, de fala de improviso, é só para quem tem muita eloquência, para quem consegue ter um domínio muito grande, que faz isso diariamente. Normalmente as pessoas fazem o quê? Elas treinam, elas ensaiam antes de irem à frente do palco falar com alguém. Então, 5 táticas para melhorar a sua dicção. Tem problema de dicção? Você considera que você tem problema na hora de pronunciar as palavras? Então vamos ver quais são essas técnicas. Tá? Elas vão te ajudar muito a melhorar a sua fala, a melhorar a sua pronúncia. Vamos a ela. A primeira delas, e é uma dica de ouro, vale para tudo que você for falar. Grave e ouça a sua voz. Ai, mas eu acho a minha voz horrorosa, eu acho muito estranho, acho a minha voz isso, a minha voz aquilo. Não tem problema. Aqui não é para você analisar o timbre da sua voz. Aqui é para você analisar o que pode melhorar, se dá para entender todas as palavras que você diz, se fica claro a pronúncia de tudo, se você consegue compreender o que foi falado, né? Você conversa com as pessoas e também pergunta para elas se elas entenderam o que você falou. É uma forma de você testar, né, o seu conhecimento para saber se as pessoas estão compreendendo a sua voz, se estão ouvindo a sua voz. Tá? Então é isso que a gente tem que olhar. Aqui não é para, eu acho horrível a minha voz gravada. Não é isso. Aqui nós estamos olhando pronúncia. As pessoas estão entendendo o que eu estou falando? E aí você pega qualquer texto, pega um texto e leia. Texto aleatório mesmo. E aí conforme você for lendo, você, ao ouvir posteriormente este áudio, você perceberá onde você pronunciou melhor e onde você precisa melhorar. Por quê? Porque se eu não fizer esse exercício e ouvir a minha própria voz, eu não saberei onde eu preciso melhorar. Eu vou continuar achando que está tudo certo, que eu pronuncio todas as palavras de forma adequada. Isso é um exercício, e é um exercício que você tem que fazer frequentemente. Não é só um dia, nem 2, você tem que fazer frequentemente. Por quê? Porque às vezes, por vícios que nós temos no nosso dia a dia, você fala palavras erradas. E você nem percebe. Por que eu não percebo? Porque as pessoas no dia a dia, no nosso cotidiano, também falam. E aí acabou se tornando o quê? É a famosa linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, que não se preocupa tanto com as normas, com as regras gramática. Só que na hora que eu for me apresentar, na hora que eu for falar para um público, eu preciso sim lembrar das normas e das regras gramaticais. Porque nesse momento eu tenho que usar a linguagem formal,
a linguagem padrão, a linguagem culta. Nesse momento, eu preciso fazer isso. E ao gravar a minha voz, eu consigo perceber essas nuances, esses detalhezinhos que talvez, quando eu falo, eu não perceba, que passam despercebidos no meu dia a dia. Porque como todos falam assim, eu também falo, automaticamente, apesar de saber que a pronúncia está errada, ficou tão comum que eu acabo repetindo também. Então, se eles falam, eu também falo. Então, ao gravar, eu consigo compreender melhor isso. Melhorar o que precisa ser melhorado e continuar a fazer o que está bom.